As crianças, nesta manhã, eu tenho 2 desafios para você, criança que já pegou a sua prancheta, seu lápis, talvez o seu lápis de colorir. Eu vou pedir para as crianças nesta manhã um primeiro desenho. Eu preciso que você, criança, desenhe uma multidão de pessoas e no meio dessa multidão de pessoas tem que ter um espaço para você desenhar uma mesa com uma Bíblia. Então, o primeiro desenho é uma multidão de pessoas com uma mesa e uma Bíblia. O segundo desenho, você vai desenhar o seu super-herói predileto. O seu super-herói que você assiste, que você gosta muito. Então, o primeiro desenho, uma multidão de pessoas com uma mesa e uma Bíblia em volta. E o segundo desenho, o seu super-herói predileto. Para os demais, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 6. Farei a leitura do verso 1 até o verso de número 7. Eu peço que você acompanhe com fé a leitura e, à medida do possível, eu tentarei fazer uma exposição bíblica de cada versículo. Tentarei explicar e aplicar para que saiamos daqui nesta manhã encorajados através da palavra do Senhor, que é poder de transformação para cada um de nós. Atos, capítulo de número 6, verso do 1 até o verso de número 7. Acompanhe com fé a leitura da palavra do Senhor. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócono, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Até aqui a palavra do Senhor. Quero convidar você a orarmos mais uma vez nesta manhã. Santo Deus, estamos diante da Tua presença e apesar deste que vos fala, que fala ao Teu povo, que o Senhor possa, através do Teu Espírito Santo, nos capacitar nesta manhã, porque nós reconhecemos, ó Deus, que somos frágeis, limitados e que precisamos também da sabedoria, do entendimento, da iluminação do Teu Espírito Santo para que a Tua palavra, e somente a Tua palavra, sendo pregada, possa ela trazer transformação, edificação, consolo e coragem que podem causar mudanças na nossa rotina, no nosso viver diante do Senhor. Esse é o nosso pedido nesta manhã, no nome santo de Jesus. Amém. Certamente, se você é fanático por filmes, por seriados ou por livros, leituras, você deve notar como um filho de Deus que em cada enredo, em cada história, tem um tipo de anseio, um tipo de expectativa. Enquanto você acompanha o filme nos altos e baixos, no desenrolar da história ou de uma série, você vê que o anseio está na maioria dos filmes e dos livros que você assiste ou que você lê. E esse anseio, talvez, é de nós termos um Salvador ou de vermos uma história sendo completada de forma justa, de forma correta. Nós temos esse anseio de ver as coisas acontecendo da forma correta. É por isso que, na maioria das vezes, os heróis sempre vencem. Já dizia um certo autor, os heróis sempre vão vencer, porque afinal de contas é um filme, é um livro, é uma ficção. Mas os filmes que você assiste, as séries que você vê, os livros que você lê, apontam para uma verdade de toda a humanidade. Uma verdade que às vezes nós nos esquecemos, nós desprezamos. Uma verdade de que este mundo, na realidade, se encontra quebrado.
E que eu e você temos o anseio, o desejo de ver os relacionamentos da forma correta, de ver as coisas chegando a um final feliz, de termos realmente um Salvador, alguém que possa nos socorrer, alguém que nós podemos ir lá e de forma confiante esperar com confiança. Esse anseio que nós vemos na mídia, na TV, nos livros, nas suas séries que você assiste, está constantemente batendo no seu coração, constantemente convidando você a lembrar que neste mundo em queda, neste mundo caído, nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos de um Salvador. E é na igreja de Jesus, de forma semelhante, no texto que você acabou de ler, que nós vemos que nós encontramos um Salvador, como é nos relatado em Apocalipse, aquele que saiu com uma coroa, um vencedor já vitorioso. Quem poderia ser aquele que vai adentrar numa batalha e que já venceu? Se não é o próprio Deus da igreja, o próprio sustentador das nossas vidas. Como diz certo autor, esse texto que nós acabamos de ler, ensina que a igreja de Jesus só é a igreja de Jesus verdadeira, porque ela tem por detrás um Deus poderoso, um Salvador correto, um Salvador bondoso e um Salvador presente. Porque Ele venceu e vencerá. Por isso, nessa manhã, eu quero compartilhar com o seu coração o seguinte tema: a igreja de Jesus, uma igreja vencedora. Se você voltar para o capítulo 5 de Atos, você vai notar que a igreja acabou de passar por alguns elementos de hipocrisia. Afinal, Ananias e Safira mentiram para o Espírito Santo. E se você voltar alguns capítulos atrás, você vai notar que a igreja começou a ser perseguida. Naquele tempo, naquele contexto, a igreja passou por perseguições, passou por momentos de corrupção, de hipocrisia, de mentira, e agora a igreja passará por mais uma dificuldade: distrações. Acompanhe comigo o verso 1 da sua Bíblia, onde nós temos o primeiro ensino. A igreja de Jesus é uma igreja vencedora, e ela sempre vencerá os conflitos e distrações no poder de Jesus. Verso 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Tudo que é bom dura pouco. É uma verdade que você não encontra na Bíblia. Talvez tudo que é bom dure pouco. Mas nesse texto, a igreja está crescendo. Se você ler bem, multiplicam-se o número dos discípulos. A igreja cresce. E aí a igreja começa a lidar com um tipo de hipocrisia, como eu falei, de Ananias e Safira. E de uma maneira diferente, não comum da nossa época, porque às vezes nós, vendo situações de mentira, de hipocrisia dentro da igreja, a gente diz: ah, não é esse tipo de igreja que eu estava procurando. A igreja que eu procuro na minha mente é uma igreja perfeita, é uma igreja que não tem pecado, é uma igreja que não tem imperfeições, é uma igreja que recepciona bem, é uma igreja que faz o que acontece. Essa não é a igreja para o meu gosto, para o meu estilo. John MacArthur, comentando esse texto, ele diz: a igreja não é perfeita e nunca será. Algumas pessoas usam esse fato como desculpa para manterem-se afastados da igreja, dizendo: eu gostaria de frequentar uma igreja, mas há muitos hipócritas ali. Neste caso, eu penso: venha, temos lugar para mais um. Venha, temos lugar para mais um. A igreja lidou com a hipocrisia. A igreja agora está lidando com a murmuração, porque a igreja no Novo Testamento ela não era isenta de pecados. Nós às vezes temos uma utopia de imaginar a igreja do primeiro século como uma igreja perfeita, que lutava contra leões ferozes, que lutava contra perseguições, contra imperadores. Mas não, um lugar onde tem pecadores, vai haver pecado. Mesmo a igreja crescendo, mesmo a igreja se multiplicando, diz o verso 1, acontecia reclamações, murmurações. Pecadores não fazem outra coisa senão pecar, dividir e murmurar. E aqui cabe uma fala que eu quero chamar a sua atenção nesta manhã. A diferença de uma igreja cristã e verdadeira da falsa não é a presença ou a falta de pecado. O que distingue uma igreja verdadeira, uma igreja pura,
Uma igreja vencedora é o simples fato da maneira como ela vai lidar com os pecados e conflitos dentro da igreja. É isso que vai diferenciar se uma igreja é saudável ou não. Pelo simples fato de como ela vai lidar com aspectos de reclamação, de murmuração, de fraqueza, de amor, de conduzir o próximo, de ombrear uns aos outros. Isso é que diferencia uma igreja fiel à palavra do Senhor. A igreja de Jesus, ela é vencedora, meus irmãos, pois ela sabe como administrar os conflitos que acontecem dentro dela. A igreja de Jesus, ela só é uma igreja vencedora. Ela só é uma igreja confiante. Ela só é uma igreja perseverante quando ela sabe administrar os conflitos que acontecem no nosso meio, nos relacionamentos internos dentro da igreja. John Stott, comentando esse verso de número 1, ele diz: a igreja sofreu vários ataques, vindos da perseguição, da corrupção, e agora o diabo tentará a distração. Não deu certo com a perseguição, não deu certo com as mentiras. Vamos tentar outra tática. Vamos distrair esse povo. Vamos tirar eles do foco. Vamos distorcer. E John Stott continua: distrações são instrumentos terríveis que, quando alojados em nossa vida, conseguem dizer ao nosso coração que tudo vai bem, quando nada vai bem. Distrações, meus irmãos, seja de um celular, seja de uma rede social, seja de coisas que não têm garantia na eternidade, são coisas que envolvem o seu coração de tal forma que te prendem, que chamam a sua atenção, que são atrativas, prazerosas, mas que num dado momento, quando você percebe, a sua casa está em chamas e não há mais saída de emergência. Distrações são perigosas. Se essa distração conseguisse preocupar os apóstolos com a administração social, que apesar de ser essencial, não fazia parte do chamado deles, eles iriam negligenciar as responsabilidades de orar e pregar, dadas por Deus, deixando assim a igreja sem defesa contra as falsas doutrinas que não eram bíblicas. Se você notar, no verso de número 1, ele fala de dois tipos de pessoas: helenistas judeus de fala grega e judeus que falavam aramaico. Houve um choque de realidade. E eles percebem que, com a multiplicação, com o crescimento da igreja, que era algo bom, começou a acontecer um tipo de negligência. Algumas viúvas estavam passando por necessidades. Enquanto o povo crescia, essa sensibilidade foi se perdendo, essa percepção de cuidar de um dos outros. Então houve, mesmo no crescimento que é bom, reclamação, murmuração, porque houve crescimento na igreja. Na prática, para a nossa vida hoje, é como estarmos dentro de uma igreja saudável, uma igreja que cresce, que Deus vai colocando e adentrando pessoas por aquelas portas e acrescentando mais irmãos na fé. Mas na medida que o crescimento vem, nós perdemos a sensibilidade, o tato de falar, de convidar, de conversar, de recepcionar, de amar. Faz parte da igreja esse comprometimento e esse dever de ombrear uns aos outros, e é um desafio hoje. Era um desafio lá atrás, mas continua sendo hoje. E certamente, às vezes deixamos a igreja crescer de qualquer jeito, sem termos uma profunda relação com os irmãos. Por isso, claro que a igreja não vive só de evento, porque evento é evento. Evento passa. Mas programações com propósito, de grupos familiares, para que você visite o irmão que tem o dom de hospitalidade, que cede a casa, para que você possa ter ali um momento de comunhão nos grupos familiares, conhecendo uns aos outros, ouvindo um pouco das histórias, em programações de jovens, de mulheres, de homens. Isso cria uma relação profunda sobre a igreja de Cristo Jesus, uma relação que eu e você precisamos, mais do que os nossos trabalhos, mais do que a sua vida no lar. Nós precisamos da igreja de Jesus Cristo. Você precisa fazer parte da igreja, e muito mais do que você fazer parte, você precisa servir na igreja de Cristo e ser servido por outros. Essa é uma necessidade do nosso coração. Não existe cristianismo sem um contato, sem uma relação profunda uns com os outros, e é algo que nós precisamos. Por isso, a igreja vencedora deve lidar com todo tipo de conflito. E como é que essa igreja do século passado, do século atrás,
conseguiu lidar com esse tipo de conflito. Essa é a nossa segunda lição desse texto. A igreja de Jesus, uma igreja vencedora, ela sempre vence no poder de Jesus. E segundo, ela sempre vence por meio de homens sábios que são levantados por Deus para liderar e agir. A igreja de Jesus, a igreja verdadeira, ela tem que lidar com os conflitos, ela tem que administrar os conflitos. E Deus faz uso desses conflitos para que a igreja continue sendo verdadeira, sincera e confiante nele. E Jesus faz isso levantando homens, sejam oficiais, presbíteros ou diáconos, ou servos do Senhor, mulheres e homens que temem a Deus, para que eles possam administrar, serem pacificadores no meio da igreja de Jesus que vence. Veja o verso de número 2 da sua Bíblia. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Esses homens poderiam ter feito qualquer coisa, mas eles aprenderam de Jesus que a igreja é sustentada no poder de Deus. Eles aprenderam de Jesus que a igreja é sustentada no ensino da palavra de Deus, não daquilo que nós queremos, mas da palavra do Senhor. Eles sabiam que uma igreja, para ser uma igreja vencedora, ela precisava lidar com os perigos, sejam pequenos ou grandes. Conflitos pequenos ou grandes. Eles precisavam tratar com sensibilidade, confrontar, aconselhar, amar, exortar a caminhar junto. E perceba que eles não se concentram a sua atenção em reclamar dos líderes. Se fosse eu no lugar dos apóstolos, eu reclamaria com os líderes. Ué, mas a igreja está crescendo, meus irmãos. Por que a gente vai reclamar agora, murmurar de algo tão pequeno? Não, está crescendo, deixa acontecer. Ou então, eles falariam: nós não temos nada a ver com isso. Nós temos que seguir o que Cristo Jesus nos disse. Temos que continuar proclamando a mensagem de Deus, o ministério da palavra. Pregar a palavra de forma pública no culto e de forma privativa nos lares, aconselhar, ensinar a igreja. Nós não temos nada a ver com isso. Eu falaria assim. Mas o texto nos ensina um caminho melhor, um caminho bíblico. Eles entenderam que não existe maior ou menor e que todos são essenciais no reino e no serviço da igreja. A igreja que vence entende o papel de cada membro. Eles não procedem de formas objetivas, de forma pragmática, de forma mundana ou ímpia. Eles dizem: as viúvas não devem ser esquecidas. No verso 3 da sua Bíblia, cabe uma decisão administrativa para a igreja. Mas, irmãos, escolhei no meio de vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Aqui temos muito provavelmente a instituição dos diáconos. Enquanto alguns oficiais estavam proclamando, ensinando, fazendo a igreja avançar, e o povo servia na comunhão, começou a existir questões práticas de serviço. E aqui os diáconos são colocados para fazer uma atribuição divina no meio da igreja. Escolhei dentre vós, a igreja escolhe, requisitos altíssimos, boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. A igreja precisava reconhecer no meio deles quem eram esses homens. Temos que procurar no meio da nossa igreja, cadê? Quem são os de boa reputação? Quem são aqueles cheios do Espírito Santo? Não cheios de ganância, não cheios de prosperidade, não cheios de sucesso do mundo, mas sucessos aos pés do Senhor Jesus Cristo. Homens piedosos que temem ao Senhor e não temem homens. Homens que se prostram com o coração sincero a Deus. Onde estão esses homens? Homens sábios, não na sua própria sabedoria, mas na sabedoria do Senhor Jesus Cristo, que conduz a igreja verdadeira. Eles começaram a procurar. A igreja deve reconhecer estes homens. A igreja de Jesus é uma igreja vencedora, pois ela pensa de maneira bíblica. Nada do que fazemos aqui no culto, meu irmão, é porque o conselho assim quer. É porque o presbítero assim quer. É porque o pastor assim quer. Tudo o que fazemos no culto é porque as escrituras assim normatizam. Tudo o que fazemos nas nossas programações é com um propósito. Tudo aqui não é da nossa forma, mas é da forma como Deus deseja que seja feito. Porque é Deus a quem nós estamos servindo e adorando.
e bendizendo o seu nome. No verso 4 da sua Bíblia: e quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. A distração não foi suficiente. Eles veem o conflito, lidam com o conflito, administram o conflito e continuam mantendo o foco. Eles não perdem a distração. É necessário continuar pregando, anunciando. E quantos, meus irmãos da igreja brasileira, no nosso solo, não perecem por não conhecerem a palavra de Deus. Não perecem porque estão buscando novas revelações fora da Bíblia. Porque buscam desejos e gostos para o culto. Porque buscam igrejas do seu jeito ou do seu estilo, igrejas atrativas. Essas igrejas não compactuam com a Bíblia que nós carregamos como regra de fé e prática. Quantas igrejas, homens e mulheres que vivem fora da obediência da palavra do Senhor, por falta de conhecimento. Quantas das vezes nos falta o conhecimento de que precisamos de uma igreja bíblica, viva e vencedora, que lida com as nossas dificuldades pecaminosas, para que assim então sejamos homens e mulheres tementes a Deus, para que possamos parar de sonegar, de mentir, de difamar, de desprezar, e passemos então a glorificar o nome do Senhor em todas as áreas da nossa vida, nos nossos estudos, no nosso trabalho. No verso 5, o parecer agradou a toda a comunidade. Note que eles murmuravam, eles reclamavam, mas ainda assim eram pecadores salvos e resgatados por Cristo Jesus. Porque a decisão dos apóstolos agradou o coração desses homens. Os líderes iriam continuar se dedicando à oração e ao ministério da palavra. É muito diferente nos dias de hoje, porque você consegue enxergar igrejas e movimentos que quando proclamam a palavra, quando são confrontados, quando têm belíssimos sermões, e sermões são duros, o povo não se agrada, o povo despreza. Mas esta igreja se agradou da decisão destes homens. No verso 5, elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Se você notar e entender bem aqui o texto, homens gregos estão sendo eleitos. Uma forma de silenciar a murmuração. Certo comentarista vai dizer, a eleição dos oficiais no meio da igreja foram de homens gregos. E dizia uma única coisa: nós somos uma igreja vencedora, nós estamos unidos com Cristo, e nós, hebreus, estamos dispostos a deixar vocês cuidarem das nossas viúvas. Até a eleição de diáconos apontava para uma igreja que vence e pensa numa mesma unidade. Não em divisões, não em discussões, não em murmurações, mas uma igreja bíblica, temente ao Senhor Jesus. Talvez tenhamos perdido a priorização das funções belíssimas dentro do corpo de Cristo. Os diáconos servem às mesas. Eles não são qualquer pessoa. Eles são homens cheios do poder de Deus, porque eles são capacitados com um olhar sensível à necessidade daqueles que falta algo material e algo espiritual também. São homens que têm olhares sensíveis aos membros da igreja, ao corpo de Cristo. Talvez hoje existam algumas distorções na função do pastor, na função do presbítero, na função do diácono, mas a função bíblica é do ministério da palavra, é do ministério do cuidado material, da necessidade. João Calvino diz que este é um mandamento perpétuo, cuidar dos órfãos e das viúvas. É um mandamento perpétuo, porque Deus chama todo o seu povo a servir. Se você se encontra aqui no meio da Igreja Presbiteriana de Santos e você tem muitas posses, muitos recursos, saiba que certamente Deus provará o seu coração para que você exercite caridade. Mas pastor, como assim? Caridade. Se você tem uma casa confortável, grande, certamente Deus exercitará no seu coração um dom chamado hospitalidade. Se você às vezes carece de algo material, saiba que Deus abençoará vocês através de irmãos com o dom da graça e do cuidado. Juntos servimos uns aos outros.
Juntos caminhamos uns aos outros, mas é necessário termos uma visão de que a igreja vencedora, a igreja de Cristo, só pode caminhar junto, só pode vencer quando o conflito surge. Nós temos que administrar, nós temos que correr em direção a ele. Devemos focar em nossos papéis, sirva com seus dons, com a oração, com a hospitalidade, com os pastoreios, com o aconselhamento, como Cristo fez conosco. Da mesma forma, nós, pastores, presbíteros, diáconos, sem ganância alguma, devemos lembrar do foco principal: administrar conflitos. Administrar conflitos. Porque fugir dos conflitos não é uma opção para nós. A igreja brasileira tem fugido de conflitos, de discussões, de maus testemunhos, e nós deixamos o membro seguir. Mas isso é falta de amor. A igreja vencedora só é a igreja vencedora no poder de Jesus porque ela lida com amor, com confrontação, com disciplina. E os oficiais administram todo e qualquer conflito. Todo e qualquer conflito. Por isso a igreja de Jesus é uma igreja vencedora. Ela sempre vence no poder de Jesus. Ela vence por meio de homens bíblicos que confiam no Senhor Jesus. Ela sempre vence quando pessoas bíblicas surgem no meio da igreja para liderar, administrar, amar e conduzir. E por fim, a igreja de Jesus, ela só é uma igreja verdadeira. Ela só se manterá uma igreja viva quando agirmos de maneira bíblica. E agindo de maneira bíblica, o resultado é um só. É sempre um resultado extraordinário. E isso não é algo utópico, porque eu quero que você acompanhe comigo o verso de número 7. Veja na sua Bíblia o que diz o verso de número 7. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Meus irmãos, o verso de número 1 da sua Bíblia começou como? Você se lembra? O mesmo termo que Lucas usa? Multiplicavam-se os discípulos. Porém, entretanto, mas, surgiu murmurações. Se talvez não tivesse surgido homens bíblicos para lidar com essas murmurações, a igreja muito provavelmente cairia nas distrações. A igreja pararia de crescer em quantidade, em qualidade. Mas perceba que dos versos 2 a 6 da sua Bíblia, os apóstolos agem de maneira bíblica, elegem diáconos, eles administram os conflitos. E logo em seguida, no verso 7, a igreja continua a crescer. A igreja vencedora de Jesus, ela só é uma igreja vencedora porque ela cuida uns dos outros. Ela pastoreia o coração, ela visita, ela ombreia, ela aconselha. Se não tratarmos todo o conflito, certamente a hipocrisia avançará no meio da igreja. A corrupção surgirá. A perda de propósito envolverá a todos, o desânimo, a inveja, ciúmes, panelinhas, como vocês conhecem bem, toda e qualquer divisão, porque Deus não ama divisões e competições no meio do seu povo. Por isso nós devemos tratar todo o conflito. E nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, como nós amamos, pastor, uns aos outros. Ora, nós amamos ombreando, nós amamos chamando para um café, visitando, conhecendo, degustando dessa comunhão no meio deste povo, de pecadores, fato, mas de pecadores que têm um grande Salvador, o mesmo Salvador, a mesma fé, o mesmo batismo, o mesmo corpo de Cristo. A união continua. Note que quando os pastores cumprem bem o seu papel na prioridade pastoral, a palavra de Deus cresce, o trabalho não para. A igreja continuou crescendo e vencendo apesar das distrações. A palavra se espalhou, a igreja avança pelos bairros vizinhos, aos arredores, no seu trabalho, no seu condomínio, porque nós nos tornamos proclamadores da palavra do Senhor. A igreja vencedora colherá frutos vindo do próprio dono da igreja. O dono da igreja é só um. Ele já venceu. Ele já venceu. E ele se assenta num alto e sublime trono.
A sua igreja já triunfa na eternidade. E nós hoje militamos nesta terra. Meus queridos, a igreja vencedora só pode continuar crescendo em qualidade quando usarmos da sabedoria bíblica para administrar a pregação, os sacramentos, a disciplina, a exortação e a reconciliação e o ajuste e acerto dos irmãos no nosso meio, para depois então sermos vistos como povo de um só Deus, uma só fala, uma só missão. Esse é o povo que ama o Senhor Jesus Cristo. Esse é o povo que congrega numa igreja vencedora, numa igreja que milita. A igreja vencedora é uma igreja que sabe administrar as suas funções. E por fim, eu quero concluir com 2 falas. A igreja de Jesus é uma igreja vencedora, pois ela não teme os conflitos que surgem no seu meio. A liderança não teme, os homens não temem, as mulheres não temem, porque esses conflitos lá na frente visam trazer edificação. Apesar da dor, apesar das quebras, elas vão trazer reconciliação e crescimento com qualidade. Eu quero ler para você um trecho sobre um livro de oração que fala acerca dos resultados extraordinários no meio de uma igreja verdadeira. O reverendo Bounds diz assim: estamos constantemente empenhados, se não obcecados, em arquitetar novos métodos, e novos planos e novas organizações, com o único fim, para fazer a igreja progredir e assegurar a divulgação e eficácia do Evangelho. Essa direção hedionda tem a tendência de perder a visão do homem ou afogá-lo no plano da organização. O plano de Deus é usar pessoas e usá-las muito mais do que qualquer outra coisa. Pessoas são um método de Deus. A igreja está procurando métodos melhores. Deus está buscando pessoas melhores. Deus deseja usar a sua vida, meu irmão. As coisas que você tem também, mas Deus deseja usar a sua vida. Nós, homens de Deus tementes, não precisamos de novos métodos, de pragmatismos. Nós precisamos entender que Deus nos usará na sua mão potente. Porque uma igreja vencedora tem discípulos que compreendem que foram transformados pela graça do Senhor Jesus Cristo. A sua fala é diferente, a sua atitude é diferente, o seu comportamento é diferente, tudo é diferente. Como esses homens, nós focamos no essencial, nós focamos na proclamação da eternidade, nós focamos na vida, nós focamos nos privilégios que Cristo nos dá e assim trazemos a nossa responsabilidade de servos do Senhor. A igreja vencedora é composta de crentes pecadores, mas que, porém, temos um grande Salvador, Jesus Cristo. Porque Deus não está preocupado em encher igrejas. Lembrem-se disso. Deus está preocupado em preencher o vazio dos corações. Porque a igreja é feita de pessoas com o coração cheio de amor, cheio de graça, cheio do conhecimento bíblico da palavra de Deus. Não de nossos gostos, não das nossas opiniões, não das nossas filosofias vãs, mas simplesmente corações cheios da palavra de Deus. Assim é que se completa uma igreja vencedora, uma igreja viva, uma igreja fiel. Quando nós entendemos que precisamos memorizar a palavra do Senhor. As perseguições não pararam a igreja. A hipocrisia também não. As distrações muito menos. E certamente nós temos um caminho melhor. Qual é a sua igreja, meu irmão? Qual tem sido a sua igreja nesta manhã? Ela é resultado do seu amor e do seu serviço? Ela é uma resposta do amor salvífico que você recebeu de Cristo? Em outras palavras, você tem aproveitado desta igreja que Deus tem lhe dado? Você tem desfrutado da comunhão? Você tem desfrutado das pessoas nesse meio? Você tem servido e sido servido no meio desta igreja? Essa é a igreja vencedora. É uma igreja bíblica, triunfante. E por fim, o nosso catecismo, um dos nossos catecismos, de Heidelberg, vai nos dizer algo verdadeiro sobre a igreja vencedora. Pergunta 54.
O que nós cremos sobre a Santa Igreja Universal de Cristo, a Igreja verdadeira, a Igreja vencedora, a Igreja que confia no poder do Senhor? Ela nos responde: nós cremos que o Filho de Deus, Ele reúne, protege e conserva dentre todo o gênero humano na sua comunidade eleita para a vida eterna. Isso Ele faz por seu Espírito e pelo poder da palavra, na unidade da fé, desde o princípio do mundo até o fim. Creio que sou um membro vivo desta igreja, agora e para sempre. Amém.